Oi, pessoal! E hoje eu separei aqui um texto que para compartilhar com vocês, ainda no Evangelho de João, viu, pessoal? Mas agora é no capítulo 13. Capítulo 13, a partir do verso 21, a parte B do versículo. Vou ler um pouco com vocês. Aqui Jesus ele estava com os discípulos e ele disse assim: na verdade vos digo que um de vós há de me trair, há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, ou seja, no peito de Jesus. Que cena linda, né? Recostar a cabeça, né? Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Muito lindo, né, pessoal? Essa cena, o João, né? O João era aquele discípulo mais achegado, né? É aquele que chegava mais pertinho. Eu já disse para vocês no outro vídeo que ele é amoroso, né? Aquele discípulo mais amoroso. E aqui, né? E quando Jesus falou que um de vocês hão de me trair, então eles ficaram curiosos, né? Quem será, né? E ao ver que o João estava bem próximo de Jesus, então o Pedro, ele sabe aquela coisa de ficar falando, né? Assim, eu quero saber, mas eu não tenho, né? Não tenho coragem de ir direto falar, perguntar, né? Aquele receio de perguntar diretamente a Jesus. Aí então falou pro João: pergunte, né? Você que está aí bem próximo dele, pergunte aí pra gente, queremos saber, né? E eu fiquei pensando assim, pessoal, me veio algo para dizer para nós com isso, assim, me veio pensar assim, o João como fazendo o papel do intercessor, pessoal, né? Como se ele, né, intercedesse ali, de certa forma, né? Perguntasse. Então, o papel do intercessor, pessoal, aquele que está pertinho, né? Que tem uma intimidade com Deus, que tem intimidade com Jesus. Ele tem condições, né, de interceder, de falar de perto. Entende, pessoal? Então, assim, vamos ficar pertinho de Jesus. Nós podemos ser úteis, né? Nós podemos interceder, de repente, por alguém que não está conseguindo, às vezes não tem fé, né? Não está conseguindo crer, está numa situação aí, né? Precisando de algo, mas não está conseguindo crer. Que eu e você possamos, né? Fazer esse papel de intercessor, que estejamos assim, pertinho de Jesus, reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus, intimidade com Ele, né? Busque a intimidade com Jesus, não tenha medo. Não tenha medo de se achegar a Ele. Tanto você pode ter esse papel de intercessor aí, como se você está assim, encontra-se distante, você pode fazer, né,
é buscar essa intimidade, né? Quanto mais pessoas ser íntimos de Jesus, ter essa comunhão, mais a gente vai expandir, né? As coisas de Deus, poder, né, trazer pessoas para o reino de Deus, para perto de Jesus, interceder pelas pessoas. Entendeu, pessoal? Então me veio assim para dizer, né, me veio essa coisa da intercessão, né? Que às vezes a pessoa ela quer, né, saber de Deus, ela quer se achegar, mas ela não sabe nem por onde, ou, né? E você aí que está aí pertinho do mestre, né, pode fazer esse papel de intercessão, né? De orar por alguém, de ensinar, né, de falar de Jesus para alguém. Entendeu, pessoal? Então me veio assim para dizer para nós, pensar um pouquinho sobre isso. E também, né? Aí que lindo. Aí ele disse assim, ó, no 25. E reclinando-se ele, então ele chegou mais pertinho, isso João, né? Sobre o peito de Jesus e disse-lhe, Senhor, quem é? Né? Sabe perguntar assim, daquela intimidade de poder perguntar, quem é, Senhor? Parece que eu sinto amor, né? Assim, quando nessa pergunta, né? Ele não perguntou para fofocar ou para fazer, né, conversas. Ele perguntou assim porque realmente, né? Mas quem poderia fazer isso com o Senhor, né? Enfim, e Jesus ele responde, né? Jesus respondeu e disse: é aquele a quem eu dei o bocado. Acho que o pão, né? Dar o bocado aqui acho que molhou o pão, né? Em alguma, né, líquido e deu para ele. Ele falou: aquele a quem eu dei o bocado, né? Molhar o bocado e der para ele. Então Jesus fez isso e deu para o Judas. E eu fiquei pensando assim, Jesus, né? Jesus, essas respostas dele. Então aqui ele dá uma resposta, não é uma resposta direta, né? Que ele poderia dizer assim, é o Judas, né? Ele não fala assim, mas ele não dá assim uma resposta direta, mas ele dá trabalho, né? Ele aguça a curiosidade dos discípulos, né? Dos discípulos. Então, aquele a quem eu der. Então, gera assim na pessoa uma atenção. Então, agora eu vou ficar atento, né? Eu vou ficar aqui curioso, que eu quero ver quem é. Então, me vem assim, né? Trazer a pessoa, tirar a pessoa do comodismo. Porque era bem mais fácil falar assim, era melhor, né? Acho que os discípulos gostariam que ele falasse assim, é o Judas. Mas ele não disse direto, né? Então, eles ficaram ali observando. E viu que Jesus ele deu ao Judas. Então Judas foi aquele, né, que traiu. E essa história muitos conhecem, né, pessoal? E é isso, pessoal. Então é assim, convidar você, né? Te incentivar, fique pertinho de Jesus, né? Seja um intercessor, entende? E pense sobre isso e que Deus te abençoe. Beijo no teu coração.